Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos em nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito. E chegamos hoje ao capítulo 1, versículo 7. Tito, capítulo 1. E nós vamos inicialmente ler o capítulo 1, versículos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Agora vamos voltar ao versículo 7, que é especificamente o texto da pregação desta manhã. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor para este momento. Oremos. Ó Senhor, Deus nosso Pai, vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra. E o Senhor mesmo sabe o quanto interessa ao inimigo de nossas almas que aquilo que vamos ouvir caia à beira do caminho e não produza nenhum fruto. Porém, nós queremos pedir ao Senhor que o nosso coração seja um solo fértil para as sementes da Tua palavra. Nós possamos ouvir com atenção e que a Tua palavra mude a nossa forma de pensar, corrigindo os nossos caminhos, mas também trazendo ânimo, consolo, confiança no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para sermos verdadeiramente alimentados pelo Senhor através de Sua palavra. Abençoa aquele que há de falar, para que o faça com fidelidade, não chamando atenção para si mesmo, mas para Cristo, e que ele fale com clareza, fale com firmeza, fale com toda a intrepidez no Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo use então a pregação para promover no meio da igreja, na vida dos membros da igreja, aqueles frutos que são por Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.
Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nos últimos domingos nós temos dado atenção aos versículos iniciais desta epístola de Paulo a Tito. E nós já sabemos, Tito estava em Creta, o objetivo de estar naquela ilha era para concluir o trabalho de plantação das igrejas ali. E nesse trabalho de conclusão, de colocar as coisas em ordem, uma das primeiras instruções do apóstolo Paulo a Tito era que ele constituísse presbíteros em cada cidade. A partir daí, nos últimos domingos, ouvimos que isso é um indicativo de que a igreja precisa não só de pregação fiel, tal como ensinado nos primeiros 4 versículos, mas que também a igreja precisa de pastoreio fiel. Precisa de supervisão pastoral. Essa supervisão, diz o texto, deve acontecer pelo trabalho dos presbíteros. Porém, o mesmo texto que indica essa supervisão pastoral, indica que esse trabalho de supervisão pastoral deve ser feito por um tipo específico de homens. Homens que tenham que preencham certos requisitos. Isso é um ponto, se a pregação for fiel. Não adianta ter uma quantidade de presbíteros, a não ser que esses presbíteros também sejam fiéis. Então não se trata de uma coisa de aparência, mas de realidade na vida da igreja. Se houver aparência, não tem fruto. Se houver 10 presbíteros desqualificados, isso não faz bem à igreja, mas só mal. Agora, essas qualificações registradas aqui são resumidas com a palavra irrepreensível do versículo 6. Isso quer dizer homens que não deixam coisas pendentes. Eles resolvem, eles pedem perdão, eles se arrependem, eles buscam reconciliação. Quando pensamos, então, nesse tipo de homem, qual é o primeiro indicativo dessa maturidade? Ouvimos isso no último domingo. A primeira coisa a ser observada não é o quanto esse homem é eloquente nos estudos, o quantos livros de teologia ele leu. O primeiro lugar que a igreja deve olhar é para a casa desse homem. Se ele não for um bom pastor para sua esposa e para seus filhos, ele não serve para ser um pastor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem que mostrar que é irrepreensível, versículo 6, ouvimos a pregação no último domingo, no seu casamento e também no governo do seu lar, no cuidado dos seus filhos. Então, as qualificações começam no lar, mas as qualificações não se restringem ao lar. E é isso que nos leva ao versículo 7. Aqui, a partir do versículo 7, nós temos uma série, uma lista de coisas, um conjunto de termos que nos mostram que qualificações são requeridas de um homem que possa servir como presbítero, um homem maduro. Veja o que diz o versículo 7. Porque é indispensável. Não retirem essa palavra daí. Indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Mais uma vez, a palavra irrepreensível aparece. E a mesma palavra no texto grego que está lá no versículo 6. Se refere a um homem sobre quem não pesam acusações. Porque quando ele faz algo que não deveria, quando ele diz algo que não deveria, ele procura corrigir, se arrepender. Ele não se coloca numa posição de que outras pessoas vão repreendê-lo. Notem que o apóstolo está falando, então, das qualificações necessárias a um presbítero. Veja versículo 5 do nosso texto. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém, os presbíteros. Mas quando nós chegamos no versículo 7, diz, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Isso é uma evidência de que na Escritura não há nenhuma distinção entre presbíteros e bispos. São termos diferentes
para o mesmo ofício. Enquanto o termo presbítero enfatiza a maturidade desse homem, o termo bispo enfatiza o trabalho deste homem. E aí, então, devemos saber que a palavra bispo significa supervisor. O trabalho do presbítero, portanto, é um trabalho de supervisão, de olhar o rebanho de Cristo. Ele deve vigiar o rebanho. Ele deve manter a visão por sobre o rebanho. É por isso, então, que o apóstolo Paulo, falando aos presbíteros da igreja em Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 28, disse as seguintes palavras: atendei, vigiem, prestem atenção, atendei por vós. Então, a supervisão pastoral do presbítero começa na sua própria vida e na vida de sua família. Atendei por vós. E em segundo lugar, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Porque tem a relação com supervisão. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, observe, Paulo está falando a quem? Aos presbíteros. Ele os chama de bispos, supervisores, e ele diz que o trabalho deles é o trabalho de pastorear o rebanho, atendendo por eles, vigiando por eles e pela congregação. Aqui, então, temos esses três termos: presbítero, bispo e pastor. Esses três termos diferentes descrevem o mesmo ofício. Então não tem assim, o pastor, o presbítero, um grau acima o pastor e outro grau acima o bispo. Isso é uma invenção romanista adotada por muitas igrejas, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então o modelo bíblico é que a igreja fica sob supervisão destes homens que têm três nomes diferentes: pastores, presbíteros e bispos. É uma coisa só. O trabalho deles, dos presbíteros, é supervisionar, é o trabalho do bispo. E o coração com que eles fazem isso é o coração pastoral, porque eles não são policiais, eles são pastores. Então não é uma supervisão de tomar conta da vida dos outros para aplicar multas. É supervisão para ajudá-los a seguir a Cristo. Então, notem também em nosso texto que sempre o ensino sobre esse assunto está no plural. Presbíteros, pastores, bispos. Então, para ficar claro para os irmãos, o ministro da palavra é um presbítero com os demais presbíteros da igreja. É um bispo com os demais bispos da igreja. É um pastor com os demais pastores da igreja. E entender isso faz uma diferença enorme. Primeiro, não existe uma hierarquia na igreja. Não tem alguém mais importante do que outros. O ofício dos presbíteros, junto com o ministro da palavra, é o mesmo ofício, mesma autoridade, tudo igual. Apenas um está dedicado exclusivamente ao ensino, então o tempo dele é para isso, mas no que tange ao governo da igreja, à autoridade e ao pastoreio, eles são iguais. Essa supervisão deve ser realizada então pelos presbíteros. Ela está ligada à administração espiritual da igreja. Vejam o que o apóstolo diz: que o bispo é um despenseiro de Deus. A palavra despenseiro refere-se ao administrador de uma casa. Que casa estamos falando? Da igreja de Deus. 1 Timóteo 3 indica isso. Se ele não pode ser bom despenseiro na sua casa, que é menor, não poderá ser despenseiro na casa de Deus, que é maior. Então, Paulo está dizendo: os bispos são os mordomos encarregados de administrar a igreja de Cristo. Eles servem a Deus na administração espiritual do rebanho de Cristo.
o artigo 16 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil resume esses deveres dos presbíteros, inclua o ministro da palavra nisso também, ao dizer: os deveres dos presbíteros são supervisionar a Igreja de Cristo, junto com os ministros da palavra, para que cada membro se comporte em doutrina e vida conforme o Evangelho. Aí prossegue, diz que também é trabalho dos presbíteros cuidar da pregação da palavra. Então eles supervisionam se a pregação está sendo fiel ou não. Cuidar dos cultos, da administração dos sacramentos, do ensino, do evangelismo. Fazer fielmente visitas na congregação, exercer a disciplina cristã para que os sacramentos não sejam profanados, zelar como mordomos. Então o regimento está espelhando o texto da palavra de Deus. Zelar como mordomos da casa de Deus, para que tudo seja feito com decência e boa ordem. Auxiliar os ministros da palavra com bons conselhos e supervisioná-los na doutrina e vida. Vocês entendem o que isso significa? Que os meus pastores são os presbíteros da igreja. Elienai, ou qualquer outro ministro, não é alguém como se fosse o Papa. O meu pastor, acima de mim, só tem Jesus Cristo e eu só presto contas a Jesus. Não, senhores. Eu presto contas a Cristo através dos presbíteros que pastoreiam minha vida. Visitam a minha casa, perguntam à minha família se estão sendo fiéis. Eles vão examinar para ver se, quando eu estou aqui dizendo a vocês, sigam esse caminho, se antes eu mesmo estou seguindo esse caminho. Então, meus irmãos, isso é uma bênção de Deus. Isso é uma bênção, uma graça de Deus, porque nenhum de nós está se colocando sobre um pedestal e dizendo: vocês aí embaixo que vivem assim. Não! Todos nós precisamos de cuidado pastoral, inclusive os ministros da palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Então, em resumo, os presbíteros supervisionam os membros da igreja e supervisionam também o ministro da palavra. Fica claro que o ministro não está acima dos presbíteros. Os presbíteros governam a igreja, supervisionam também o ministro. Então, diante de tais responsabilidades, eles são mordomos, eles são despenseiros na casa de Deus. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, então diz: por causa disso, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Então entendam, quando a igreja é descuidada na escolha dos seus oficiais e aceita no seu meio como oficiais da igreja homens que não são irrepreensíveis, a igreja está fazendo mal a si mesma. Homens desqualificados como presbíteros da igreja não serão bons despenseiros. A igreja vira uma bagunça. Cada qual fazendo o que quer, cada qual crendo no que quer, cada qual tomando as decisões morais e tudo mais, vendo: eu vi um coach que falou lá no YouTube e eu aprendo com ele. Eu vi um bom livro, porque eu não posso seguir o exemplo dos meus presbíteros ou dos meus pastores, porque é um mau exemplo. Começamos a fazer um tipo de igreja que não está na palavra de Deus. Agora, isso não significa que quando falamos da escolha de presbíteros, estamos dizendo: vamos procurar os homens perfeitos entre nós. Não é isso. Porque se fosse assim, ninguém poderia ser pastor, presbítero e coisa alguma. Mas estamos procurando alguém que seja humilde o suficiente para reconhecer seus pecados e deixar-se corrigir.
É isso que estamos falando. Alguém que adequa a sua vida à palavra de Deus. Alguém que não fica numa posição, você fala assim, ó, hoje ele é passível de censura. Daqui a 1 ano, diremos, ele é mais passível ainda de censura. Então significa que ele não é irrepreensível. Ele não está deixando seus pecados, não está corrigindo sua vida pela palavra de Deus, então ele não era para estar exercendo este ofício. Então, temos que olhar para os homens que vamos escolher no futuro e encontrar em alguma medida essas qualificações. Mas isso não quer dizer que os demais homens da igreja, ou até mesmo poderíamos dizer que as mulheres estão livres deste assunto. Não, meus irmãos. Todos os membros da igreja devem ser igualmente irrepreensíveis. Ouçam com atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Falando sobre a obra de Cristo a nosso favor, o apóstolo Paulo nos diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então, Cristo morreu por nós, nos reconciliou com Deus. Para quê? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e a última palavra, irrepreensíveis. Toda a igreja de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, vivamos de forma irrepreensível. Pense o seguinte: o quão triste é quando um vizinho, um parente, um colega do trabalho, ou até mesmo uma pessoa de outra igreja, que não está ouvindo pregação fiel do Evangelho, tem que repreender algum de nós, porque estamos no caminho errado. Estamos sendo orgulhosos, estamos desobedecendo a Deus, estamos fazendo algo contrário à palavra de Deus. Estamos fazendo algo contrário à pregação. Se queremos uma igreja madura, uma igreja fiel, que dá bom testemunho da graça de Deus nessa cidade, é necessário que cada membro busque ser, em Cristo, irrepreensível. Então pense assim: há algum motivo na sua vida que torna hoje você passível de repreensão? Se existe, trate isso, resolva isso. Pense nisso como uma ponta solta de um fio. Corte, elimine, para que ninguém mais diga: ah, esse aí é assim, 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 essa aí é membro lá da igreja, mas olha a vida dela. Corte essas pontas. Arrependa-se e busque a graça de Cristo para deixar essas coisas resolvidas. Faça isso, porque quando nós deixamos nossa vida como uma vida digna de repreensão, isso prejudica não somente a você, e se você for homem, prejudica não somente sua família, mas prejudica a comunhão dos santos. Quando você disser: eu sou da igreja reformada, ah, lá nós temos pregação, é assim, você começa a fazer vários elogios à igreja. Aí a pessoa olha para a sua vida e diz: a igreja pode ser até boa, mas você está sendo um antitestemunho do evangelho para aquela pessoa. Além do mais, não só os presbíteros são supervisores, mas em certo sentido, toda a congregação também é supervisora, porque toda congregação tem a responsabilidade de cuidar uns dos outros. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora vejam essa expressão aqui: atentando diligentemente. Quando vocês encontram essa palavra aqui, ó, atentando, no grego é a mesma palavra ligada a bispos. Tem a ver com supervisão. Poderíamos traduzir supervisionando, então que é o verbo e bispo é o substantivo. Então, supervisionando quem? A igreja toda. Supervisionando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, veja isso, separando-se da graça de Deus. Então, quando alguém deixa a comunhão dos santos,
Ah, eu vou assistir em casa o pastor fulano de tal, ele é um excelente pregador, fico lá na frente da minha TV, do meu YouTube, e tá bom. Eu espero que um dia esse pregador pregue Hebreus 12 para você. E mostre a você que quando você se ausenta da comunhão dos santos, você se afasta da graça de Cristo. Porque é um dos meios de Cristo exercer graça para conosco. Então, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Qual é o modo de evitar que a igreja esteja cheia de pessoas com uma macaxeira no coração? Uma raiz lá, bem profunda. Eu não falo com fulano, não falo com ciclano, não falo com outro. Qual é o meio? Nós vamos supervisionar uns aos outros. Quando a raiz surge, tesoura da palavra de Deus nessa raiz, para que ela não se aprofunde. Então, esse verbo atentando significa supervisionar, significa vigiar, significa cuidar. Aqui em Hebreus isso é colocado como responsabilidade não dos presbíteros, mas de toda a congregação. Portanto, meus amados irmãos, juntem essas duas coisas. Nós somos chamados a sermos irrepreensíveis, mas quando alguém é faltoso, quando alguém se separa da graça de Deus, quando surge uma raiz de amargura, todos nós devemos estar o quê? Atentos, supervisão. Todos devemos vigiar e cuidar dessa pessoa que está com esse problema. Se isso acontecer, então, nós vamos ver os frutos que Cristo vai produzir no meio da congregação. Então, bem, entendam bem. Quando você diz assim, eu quero ser membro desta congregação, você não está falando isso apenas para dizer, eu quero que alguém supervisione minha vida, eu quero que alguém cuide de mim. Quando você se torna membro de uma igreja, é para você ser cuidado, mas também para você cuidar dos seus irmãos. Agora, que nós já voltamos a nossa atenção a esse início do versículo 7, precisamos olhar as outras 5 coisas do nosso texto, que indicam como o despenseiro deve ser irrepreensível. Tem 5 elementos negativos no versículo 7, e nos versículos seguintes tem 7 elementos positivos. Nessa manhã nós vamos olhar apenas para os elementos negativos. Eu vou citá-los um por um e explicá-los e aplicá-los. Então, a nossa pergunta agora é: o que o homem de Deus ou o que a mulher de Deus não deve ser? Essa é a pergunta. O que uma pessoa madura não é? E, portanto, o que um presbítero não é? Em primeiro lugar, o bispo não deve ser o quê? Arrogante. A palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo é uma palavra que poderia ser traduzida como alguém que agrada a si mesmo, com alguém que tem prazer em si mesmo. É uma palavra para falar de teimosia, de obstinação. Trata-se então daquela arrogância que nos leva a insistir na nossa posição. Nenhum lugar melhor para ilustrar isso do que o casamento. O marido diz assim: meu amor, esta grama é marrom. A esposa diz: meu querido, veja a textura, é verde. E é verde. Mas ele diz: não, se eu reconhecer que é verde, não vou reconhecer. Ele arrogantemente teima na sua posição até o final dizendo que é marrom. Por que faz isso? Coração arrogante não quer reconhecer que ele estava errado. Então a arrogância tem como pano de fundo essa valorização que nós damos a nós mesmos para estarmos certos, para termos razão, para as outras pessoas não terem um motivo para nos criticar. O homem que insiste, então, na sua própria vontade, nos seus pensamentos, nas suas propostas, nas suas soluções, na sua opinião, o homem que fica só, não ouve outras pessoas, não cede aos conselhos dos outros, aí está o homem arrogante, aí está a mulher arrogante. Desconsidera
a palavra e o conselho dos outros. Alguém assim, diz Paulo, não pode ser um presbítero. Porque quando um homem está servindo como presbítero da igreja, ele está ali não para colocar suas ideias, não para fazer valer seus planos e projetos. Ele está ali para servir a Cristo. Ele está ali dizendo que eu morra e que Cristo seja glorificado. Então, quando ele está na comunhão com os demais presbíteros, ele não está ali para fazer vencer a sua proposta, mas ele está ali para ouvir a sabedoria, oferecer sabedoria e ver pela sabedoria de muitos qual é o caminho que Cristo está indicando para o bem da igreja. Então, como é que nós podemos identificar um homem que é arrogante? É quando ele tem grande dificuldade de aceitar coisas que não estão acontecendo conforme ele quer. Então ele, é assim, mas acontece de outro jeito. Uma dificuldade. No casamento, ele não vai aceitar os conselhos de sua esposa. Então, homens arrogantes não conseguem trabalhar em equipe. Mesmo quando eles erram, eles não querem admitir. Eles têm dificuldade em pedir perdão. E um homem arrogante em relação à igreja é o homem que está cheio de críticas. Ele pode falar do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, sempre muitas reclamações, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que ele acha que deve acontecer. Então vou dizer isso a vocês, meus amados irmãos, homens. Tenham muito cuidado. Você pode ver uma situação e dizer assim, rapaz, os presbíteros, o pastor, os oficiais da igreja estão sendo lentos em tratar isso. Você pode pensar isso. Mas você não é a pessoa que está lá indo visitar a pessoa, que está ouvindo as lutas daquele irmão, que está chorando na sua casa por aquele irmão em oração, que está discutindo esse assunto nas reuniões do conselho. Você não sabe 10% da situação. E aí você começa com críticas. Cuidado, você pode estar absolutamente errado. É melhor seguirmos o caminho da humildade. O caminho da humildade é, quando nós temos dúvidas, nós fazemos perguntas. Não fazemos afirmações sobre as situações. Chegue aos homens, um homem verdadeiro, em vez de criticar, ele dirá, presbíteros, eu estou vendo a situação assim. Isso está sendo tratado? Ah, tá, meu irmão. E até onde eu posso saber sobre esse tratamento? Até aqui. Realmente estão trabalhando. Amém. Glória a Deus, tem presbíteros fiéis. Mas na mesma situação, se ele não pergunta, ele pode estar lá. João, você já viu que os presbíteros não estão fazendo nada? Antônio, você já viu que não estão fazendo nada? Jair, você já viu que não estão fazendo nada? E semeando discórdia e crítica no meio da congregação. Quando nós fazemos isso, não estamos servindo a Cristo. Cuidado com a quem você está ajudando a plantar sementes no meio da congregação. Então, amados irmãos, de que tipo de homem nós precisamos? Homens humildes, que coloquem a verdade, a justiça, a glória de Deus, o bem da congregação, acima dos seus próprios interesses. Isso também é um indicativo do tipo de pastoreio que vocês devem esperar e vocês devem desejar. Pastores que imitam a Cristo. Pastores que estão interessados e querendo fazer não prevalecer suas próprias ideias, mas que querem submeter seus pensamentos, seu trabalho e tudo que fazem à palavra de Deus. Se nós quiséssemos, nós poderíamos nos tornar rapidamente uma grande igreja. Existem métodos para isso. Mas isso faríamos se eu fosse um empresário e vocês fossem uma mercadoria. Mas nenhuma dessas duas coisas é verdadeira. Vocês são ovelhas e eu sou um servo. Então não estamos aqui para fazer a vontade de Elianai, ou a vontade de algum missionário, ou de qualquer outro. Estamos aqui porque queremos servir a Cristo. Então a primeira qualificação é esta, não arrogante. Segunda, o bispo não deve ser irascível. É alguém propenso à raiva. Alguém que se irrita com facilidade. Um homem que explode, isso tem uma relação com a arrogância. Então, por sua arrogância, ele acaba demonstrando por palavras, gestos e até pelo seu semblante que ele está irritado. Imagine um homem assim,
tendo que lidar com situações pastorais difíceis. Às vezes, alguém, quando é chamado a atenção pelo seu pecado, o membro da igreja fica extremamente irritado. Mas eu sei que ele pode ficar assim, porque se ele já está pecando, é natural que outros pecados apareçam. Mas os pastores não devem seguir esse caminho. O caminho para a resolução de conflitos não é a violência, não é a voz alta, não é algum tipo de gesto agressivo. Não encontramos isso no Senhor Jesus Cristo, esse tipo de atitude. Uma atitude assim só cria problemas entre as pessoas e seus pastores. Então, um presbítero assim, uma das evidências de que ele é irascível é que, em vez de conduzir a igreja por meio do exemplo e da palavra, ele conduzirá por meio de autoritarismo. Faça porque eu estou mandando e ponto final. Como se fosse um pequeno papa dentro da igreja de Cristo. Como observar isso? Observe como ele trata a sua esposa, como ele disciplina seus filhos, quando ele joga futebol ou outro jogo, como ele se comporta. Evidências claras de um homem irascível vão aparecer nesses momentos. Amados, então precisamos de homens mansos, homens pacientes, homens moderados e sábios para lidarem com situações de conflito que podem acontecer na igreja de Cristo. Terceiro lugar, aprendemos que o bispo não deve ser dado ao vinho. E aqui eu vou ter que gastar um pouquinho mais de tempo, porque existe muito entulho no meio desse assunto, que faz com que as pessoas não entendam esse assunto de modo bíblico. Então, o termo usado pelo apóstolo Paulo, quando diz que não deve ser dado ao vinho, significa que alguém é alguém que não permanece no vinho, ao lado do vinho. Isso descreve, então, alguém que se demora no vinho. Veja bem claramente, meus irmãos, esse termo não dado ao vinho não está proibindo que um homem ou qualquer outra pessoa tome vinho. Não é essa proibição que tem aqui. Na verdade, na Escritura, em parte alguma existe esse tipo de proibição. Pode ler de Gênesis a Apocalipse. Não vai encontrar em nenhuma passagem a proibição de tomar alguma coisa alcoólica. Não há isso na Bíblia. Pelo contrário. Gênesis 14, 18, quando o rei Melquisedeque, o rei sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, o que ele levou? Pão e vinho. Nos livros de Levítico e Números, se lê sobre a libação, um tipo de oferta, a libação que derramava o vinho diante do Senhor, uma oferta. Em Deuteronômio 14, 26, lemos a instrução para comprar bebida forte para comer e beber perante o Senhor, como sacrifício. No Salmo 104, versículos 14 e 15, a Escritura falando sobre a providência de Deus, diz o seguinte, que Deus faz: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Todas essas passagens deixam claro: tomar vinho ou qualquer outra bebida não é pecado. Alguém poderia dizer: ah, pastor, é que nesses casos a Escritura não está falando de vinho que embriaga, mas está falando de outra coisa. Um vinho não fermentado. A Bíblia nesses casos está falando de suco de uva. Mas a mesma palavra usada em todas essas passagens é usada para dizer que Noé tomou vinho e ficou embriagado. Então esse suco de uva é muito forte, que até causa embriaguez. Poderíamos então apelar para o Novo Testamento, e se olhando para o Antigo não vemos nada proibindo, mas, atenção, a Escritura fala no Antigo Testamento de forma positiva do vinho, como bênção de Deus ao homem, mas também por todo o Antigo Testamento, ela condena de maneira veemente o
o uso inadequado do vinho e de qualquer outra bebida. Condena a embriaguez como um pecado contra o Senhor. A embriaguez não é brincadeira. A embriaguez é um pecado que Deus abomina como os outros. Agora, se vamos ao Novo Testamento, lemos que Jesus transformou num casamento água em vinho. E lemos que Cristo usou vinho na celebração da ceia. E mais uma vez alguém diria, pastor, o vinho que Jesus fez lá na festa do casamento e o vinho que Paulo fala na ceia não são vinhos de verdade, são suco de uva, não tem fermentação. Mas a mesma palavra grega é usada em Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o mesmo vinho. Então esse vinho embriaga. Além disso, lemos uma coisa que poucas pessoas gostam de notar, que lá na igreja em Corinto, no mesmo vinho da ceia, eles estavam fazendo uma festa antes da ceia, chamada Festa do Amor. E nessa celebração, antes da ceia, uma das coisas que estava acontecendo, eles estavam ficando embriagados. E Paulo diz, vocês estão se reunindo para embriaguez e depois vão celebrar a ceia. Isso está errado. Ora, se o vinho era suco de uva, como é que eles poderiam ficar embriagados? Era vinho de verdade. Portanto, a Escritura apresenta o vinho, a bebida forte, de maneira geral, como uma dádiva de Deus para alegrar o coração do homem. Mas atenção, isso não quer dizer que nós todos tenham que beber. Não é uma ordenança para ninguém fazer isso. Eu ouvi a pregação hoje e agora segunda-feira eu vou no supermercado porque o pastor disse que eu tenho que ter. Não estou dizendo isso. Isso faz parte da liberdade cristã. E podemos dizer, aquele que não bebe, não beba para quem? Para o Senhor, para glorificar a Deus. E aquele que bebe, beba para quem? Para glorificar ao Senhor. Então, não devemos forçar a consciência de ninguém e nem fazer algo contrário àquilo que nós achamos melhor não fazer, porque então, se fizermos assim, se você acha que beber vinho é pecado e bebe, você peca, porque você está mostrando disposição de desobedecer a Deus em algo que você pensa que é pecado. Este assunto faz parte, então, da liberdade cristã, e por isso devemos lembrar as palavras de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não pode fazer para a glória de Deus, não faça sob hipótese alguma. Mas entendendo isso, Paulo diz, se por acaso um homem na congregação bebe, ele não pode ser o tipo de homem que gasta muito tempo nisso, que fica ao lado do vinho. A ideia aqui pode ser entendida quando olhamos para os efeitos. O pano de fundo da instrução de Paulo é o efeito da embriaguez. Quais os efeitos da embriaguez? A pessoa começa a estar disposta a ficar irascível, arrogante, mostrar certas coisas. É como certas amarras são cortadas e a pessoa começa a mostrar a perversidade do seu coração. Não tem discernimento. Esses efeitos são incompatíveis com a nossa posição em Cristo. Então, um cristão não deve ser visto assim, embriagado. E mais ainda, são incompatíveis com um homem cuidando do pastoreio das ovelhas de Cristo. Como é que um homem vai chegar numa visita pastoral bêbado? Um homem que assim não serve para ser um presbítero. Podemos entender isso quando olhamos para 1 Timóteo 3,8, quando fala dos diáconos, diz que eles não devem ser inclinados a muito vinho. Esse verbo inclinados significa alguém que se ocupa com o vinho. A ideia é de que a bebida tem um lugar na vida desse homem de importância que não deveria ter. Ela está tendo muita relevância para ele. Então não estamos falando aqui só de embriaguez. Não é só embriaguez. É o lugar que a bebida ocupa na vida de um homem. Se esse lugar for excessivo, ele não serve para ser um presbítero. E como é que nós vamos perceber isso? Uma das evidências é que este homem
está sempre preocupado com este assunto. Durante a semana, vários dias, ele está pensando e gastando o seu dinheiro com isso. É uma coisa que ele faz em alguns momentos, mas é o foco, como se fosse a sua grande alegria e consolo. Se a bebida ocupa o lugar errado, não deve servir como presbítero na igreja de Cristo. Então, meus irmãos, a Escritura não proíbe a bebida, mas proíbe a embriaguez e proíbe que um homem onde a bebida ocupa um lugar indevido seja um homem que vai servir como presbítero na igreja. O homem precisa ter domínio de si mesmo e deve fazer tudo para a glória de Deus. Então, qual é o limite da nossa liberdade? É o nosso amor aos irmãos. É o nosso desejo de glorificar a Cristo. É aí que a nossa liberdade deve parar imediatamente. Agora, em quarto lugar, aprendemos que o bispo deve ser um homem não violento. Isso é fácil entender. Um homem brigão, espancador, agressor. A palavra aqui tem a ver com alguém dando um soco ou usando um objeto para machucar outra pessoa. Um presbítero pode sofrer isso, mas ele não deve ser o causador disso. Agora, quando a Escritura diz que o homem não deve ser violento, também não devemos entender isso mal e achar que o homem deve ser frouxo, deve ser fraco, deve ser medroso. De forma nenhuma. O que lemos aqui não nos proíbe de defender nossa família. Se um ladrão entrar na minha casa para fazer mal aos meus filhos e à minha esposa, como homem eu devo defender a minha família. Então não é isso que está proibindo aqui. O que está proibindo aqui é a violência que vem da ira, da raiva, tipo de violência. Alguém dá uma fechada, amassa seu carro, você abre a porta com um pedaço de madeira na mão e vai para cima da pessoa. É isso que a Escritura está proibindo. O homem violento, o homem inclinado a ser agressivo, ele não deve servir na igreja de Cristo como presbítero. O homem maduro é um homem pacífico, um homem que fará tudo para evitar qualquer tipo de briga. É um homem que consegue controlar o ímpeto do seu coração. Então ele não fará uso da força quando isso não é necessário. Só em última instância, quando for necessário, sob o risco de vida e do bem da sua família. Quinto lugar, o bispo não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Refere-se a alguém que ama e está ansioso pelo lucro ilegítimo. Alguém ganancioso pelo dinheiro, mesmo que isso seja obtido de forma desonesta. Em 1 Timóteo 3,3, o texto paralelo fala de amante da prata, o amante do dinheiro. Então, os oficiais na Igreja de Cristo não devem ser alguém que ama o dinheiro e tampouco alguém desonesto. Infelizmente, volta e meia, nós abrimos os jornais e lá está, pastor dá golpe em não sei o quê, pastor vinculado à quadrilha, nos seus estelionatários e etc. Então, um homem que serve na Igreja de Cristo não deve ter o dinheiro, não deve ocupar um lugar indevido na sua vida. Então, não pode ser alguém que está dizendo assim, olha, vou te vender esse carro, mas esse carro não tem nenhum defeito, o motor já está quase batendo. Ele sabe, mas ele engana para levar vantagem. Esse tipo de homem que usa de mentira, de engano, de falsidade para levar vantagem financeira, não serve para servir como presbítero da igreja. Então, de que homens precisamos? De homens que trabalhem honestamente para sustentar sua família e que não amem o dinheiro, não sejam escravos do dinheiro. Agora, irmãos, olhando para o que um presbítero, um diácono, um ministro da palavra não deve ser, nós começamos a perceber, estamos só numa lista menor do que ele não deve ser, percebemos quão sério são os ofícios na igreja cristã. Mas também observamos que a própria vida da igreja é um assunto sério, pois todos nós,
E aí vocês devem entender, todos, homens e mulheres, todos nós somos chamados a não sermos arrogantes, a não sermos irascíveis, a não sermos dados ao vinho, a não sermos violentos e a não sermos cobiçosos de torpe ganância. Como podemos ser homens dessa forma? Como podem ser mulheres dessa forma? A resposta sempre será olhando para Cristo. Ouçam o que o Espírito Santo diz em 1 Pedro 2, 24 e 25. Falando de Jesus, diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amados irmãos, é de fato um grande desafio ser um homem qualificado conforme o padrão bíblico. Mas a boa notícia é que nós não somos mais ovelhas desgarradas. Nós não estamos mais separados de Cristo. Nós temos um pastor perfeito e excelente que se chama Jesus Cristo. Não estamos perdidos, não estamos sem direção. Cristo se tornou para nós pastor que cuida e supervisor que vigia. Ele cuida de nós, ele supervisiona e ele faz isso de que forma? Ele faz isso através do trabalho dos bispos da igreja, dos presbíteros da igreja. Ele faz isso através da comunhão dos santos. Então, deixe concluir com um conselho importantíssimo. Quando você faltar o culto e alguém disser assim: ô irmão, senti sua falta, você está bem? Não fique com raiva. Não se entristeça. Porque isso é Cristo cuidando de você. Percebe isso? Você fica com raiva da pessoa e diz assim: se intrometendo na minha vida. Mas se você faltar 3 semanas e ninguém ligar, você já vai dizer o contrário. Você vai dizer o quê? Rapaz, eu estou numa igreja, faltei 3 semanas e ninguém me procurou ainda. Olha que coisa. Como nós somos arrogantes. Se liga uma vez, uma semana, nós achamos ruim. Passou de 3 ou 4, a falha agora já é da igreja. Então, como que a igreja vai adivinhar qual é o número agradável a você para saber perguntar a você quando é que a sua necessidade? Não. Quando faltar uma vez, pode ser já o diabo dando o primeiro puxão para fora. E nós devemos socorrer os nossos irmãos. E lógico, então quando alguém nos perguntar: irmão, está tudo bem com você? Eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Não despreze isso. Cristo está cuidando de você. Quando alguém lhe admoestar fraternalmente, chamar sua atenção por causa de um pecado, não fique irritado. Seja humilde. Cristo está pastoreando você pela boca dos seus irmãos. Cristo usa a pregação, Cristo usa a supervisão pastoral e Cristo usa a comunhão dos santos para que todos nós sejamos homens e mulheres mais parecidos com Ele. Mansos de coração, pacíficos, sóbrios e que não têm o dinheiro como o Senhor. Cristo está cuidando de nós. E por isso mesmo que nós devemos travar esta grande luta para vermos essas marcas do caráter de Cristo na nossa própria vida. E isso certamente um dia chegará à sua conclusão. Certamente um dia nós vamos nos parecer perfeitamente com Cristo Jesus. Pois em Romanos 8, 29 a Escritura diz: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Ajudemos uns aos outros a sermos mais parecidos com Cristo. Amém.